de forma semelhada recentemente no Congresso Nacional. Fiz esse mesmo comparativo porque é importante. E deixar aqui um abraço para o doutor Lanfred, que tanto nos apoia nas nossas missões tão árduas nos 26 estados brasileiros e aqui no Distrito Federal. Portanto, eu vou começar a minha fala em complementariedade ao que o doutor Felipe falou, porque eu acho que essa é a ideia de nós termos profissionais plurais. Não faria sentido a gente ouvir a mesma coisa de todo mundo que está aqui. Eu queria começar dizendo que é fundamental que a gente trabalhe muito a mudança, em definitivo, do que é a segurança pública no Brasil. Por que digo isso? Conversava com o deputado Mendonça Filho no Congresso Nacional, que é o relator da PEC 18, que está em voga, o debate está muito acalorado, inclusive, e percebam que na PEC 18 tem nada ou quase nada em relação à administração penitenciária no Brasil. Vou repetir, nada ou quase nada. Uma mençãozinha lá no fundo penitenciário e nada mais. Ou seja, toda a discussão da segurança pública brasileira ela é basicamente limitada no que nós temos nos aparelhos estaduais, policiais, Polícia Militar e Polícia Civil. É basicamente isso. Eu digo isso com muito conforto, porque eu fui policial rodoviário federal durante 10 anos, de 93 a 2003, fui para a Polícia Federal, lá atuei durante 20 anos, e tem 3 anos que eu estou na Secretaria de Justiça, o primeiro ano como subsecretário de Inteligência, os 2 últimos como secretário de Justiça, e digo com muita tranquilidade. Então, me sinto um policial penal honorário, minha amiga Rosa está ali, minha admiração aos policiais penais, meu amigo Josimar está ali, de Goiás, um policial brilhante, conduz um trabalho fantástico em Goiás. Então, eu tenho a honra de ter trabalhado e trabalhar em 3 polícias, nos 3 momentos do sistema de justiça criminal, na prevenção, na apuração do delito e na execução da pena. E digo, durante 30 anos, eu achei que sabia o que era uma penitenciária. Eu achei que sabia o que era o sistema penitenciário. Não sabia. E se eu, que operava o sistema como policial, tanto na fase de sua prevenção, buscando evitar o crime, e tanto na sua fase de apuração, quando o crime foi cometido, não tinha ideia do que era isso, imaginem se a nossa sociedade tem. Não tem. Não faz a menor ideia. Sentem-se às suas mesas num domingo e conversem com as pessoas ao seu lado. E vocês vão ver que as pessoas não têm a menor ideia do que é esse segmento. E por que elas não têm? Porque o debate da segurança pública no Brasil está centrado na Polícia Militar, porque é obviamente o que o cidadão quer, e eu também quero, porque eu também sou cidadão, obviamente, eu tenho filhos, é que o crime não aconteça. Nós queremos que as pessoas não sejam vítimas da ação criminosa. Mas, e se isso eventualmente vai acontecer, nós temos que se preocupar com o restante da persecução criminal. Então, é necessário, é fundamental, e por isso eu digo aos nossos queridos governadores, com todo respeito ao Pacto Federativo, é preciso ter secretarias próprias para esse segmento. É fundamental. É óbvio que nós não vamos dizer a um governador de Estado, eu sou um federalista por convicção, nós não vamos dizer a um Estado, a um governador, como ele deve compor a sua administração, como ele deve conduzir o sistema penitenciário, mas isso gera um desequilíbrio no debate político. Porque, veja, quando nós temos um encontro de secretarias de educação, todos os estados brasileiros têm uma secretaria de educação. Então, você tem uma uniformidade no debate político, porque há educação no Acre e há educação em São Paulo. E aí você tem um encontro de secretários de segurança, todos os estados têm um secretário de segurança. E no segmento penitenciário isso não é uma realidade. Isso não quer dizer que aquela atividade não seja bem feita naquele estado, mas ela está minimizada e é preciso ampliar isso justamente para que se debata por segurança pública de forma integral, não excluindo o segmento penitenciário, que hoje é o que acontece. Como o doutor Felipe falou aqui dos números, 90 bilhões para o segmento do que se diz segurança pública e 20 bilhões para o sistema prisional. Há uma diferença gritante, porque a ideia que você tem hoje para a sociedade, para o homem médio, é que quando se prende alguém, essa pessoa desaparece. Nós prendemos esse ser humano, ela desapareceu, ela vai para um lugar que não se sabe, e é isso. E não é isso. Não é isso. E vejam que é fundamental nesse processo o fortalecimento das polícias penais. O nosso legislador, nos idos de 2009, foi muito feliz em entender isso. Veja que nós temos, então, as polícias ostensivas, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, agora um ator importante, as guardas metropolitanas atuando na prevenção, na não ocorrência do crime, e quando há o crime, a prisão em flagrante. Ótimo.
E aí depois nós temos as polícias judiciárias fazendo o processo de apuração à autoria desses crimes. E nós não tínhamos uma polícia justamente no momento onde o criminoso está mais tempo em contato com o Estado, que é no sistema penitenciário. E aí nós precisamos da polícia penal. Ótimo, corrigiram isso. Mas hoje nós temos estados que não têm polícia penal. Já são 7 anos da inclusão da polícia penal no texto constitucional e ainda há estados que não têm polícia penal. É fundamental que nós tenhamos a polícia penal, porque a polícia penal precisa ser player da segurança pública. Não há nenhuma estrutura de Estado que possa colaborar tanto com informação e conhecimento para os moldes da política de segurança pública como o sistema penitenciário. Portanto, o sistema penitenciário, quando trata da ressocialização, vai atacar diretamente a questão da recidência criminal, é a segurança pública na veia, e vai fornecer inteligência de primeira qualidade para as estruturas de polícia militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ajudando na prevenção e na repressão à criminalidade. Segurança pública na veia. Portanto, é fundamental que os nossos secretários, diretores de estabelecimentos penitenciários, sejam incluídos de vez no debate da segurança pública, para que, quando a gente for tratar dessa macropolítica de segurança pública nos estados, esse segmento esteja contemplado. Isso no Estado do Espírito Santo, e eu fico muito feliz em dizer, já é uma realidade, seja pelos decisores políticos terem compreendido isso com muita clareza, ou pela feliz coincidência de eu ser o secretário de Justiça e o secretário de Segurança Pública ser o Leonardo Damasceno, que também é policial federal e trabalhou comigo 10 anos na mesma equipe. Então, há uma coincidência que facilita esse diálogo no Espírito Santo, mas nós sabemos que não é a realidade. Nós assistimos diuturnamente secretários de Segurança Pública numa pauta de endurecimento pleno com o crime, sem levar em conta o que vai acontecer no momento seguinte. E aí eu disse isso no Congresso Nacional. Quando você coloca uma carga excessiva em um dos segmentos da segurança pública no sistema de justiça criminal, você vai desequilibrar o outro. E desequilibrando o outro, você vai causar problema para um e vai produzir o efeito justamente contrário daquilo que se deseja. Então, esse pensamento segmentado da segurança pública traz um prejuízo enorme para a própria proposta de melhora da segurança pública. E aí eu preciso lembrar todos os envolvidos e chamar os homens e mulheres que conduzem o sistema penitenciário a ter uma participação ativa junto aos secretários de Segurança Pública e os decisores políticos de seus estados, para que a gente mude essa visão. É mais ou menos a ideia da ecologia, é mais ou menos a ideia da preservação ambiental. Há de se trazer um pensamento econômico, porque a árvore não vai ser derrubada se ela for mais interessante de pé. E aí a gente tem que mostrar por que a árvore de pé é mais interessante do que a árvore derrubada, e aí ela ficará de pé. E aí é importante mostrar a importância do sistema penitenciário na macropolítica de segurança pública, porque nós teremos atenção. E, tendo atenção, nós teremos mais facilidade de nos integrarmos na discussão das políticas macro de segurança pública e, por óbvio, acessar os orçamentos, que é o que nos traz aqui. Essa produção legislativa, o doutor Felipe mencionou muito bem, descasada do debate com o sistema penitenciário, ela vai ter impactos financeiros. E aí, se a gente já precisava de mais orçamento, mais recursos, a gente passa a precisar de mais e mais recursos. Vejam, o doutor Felipe falou da lei da saidinha, e ele disse isso de forma muito bem pontuada. Então, houve todo um apelo político em dizer, olha, o preso da saidinha não pode mais sair, enfim, mas a lei é muito mais do que a questão da saída temporária, e ele abordou a questão do exame criminológico. Vejam bem, só esse ano eu tive que fazer um aporte de 12 milhões de reais para bancar essa mudança legislativa. 12 milhões. Então, a lei foi votada aqui em Brasília, ótimo, com suas razões, o debate pelos deputados legitimamente eleitos, está tudo certo, não é esse meu questionamento, mas e aí, e os 12 milhões? E os 12 milhões que não foram previstos em momento nenhum lá no Espírito Santo? E olha que a minha população prisional é de 25 mil presos. Eu fico imaginando o impacto de São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, como deve ter sido. Então, quer dizer, esse incremento legislativo vai sendo discutido e nós não estamos, diga-se, quem conduz a política penitenciária nacional e nos estados não estão sendo parte, não estão sendo ouvidos, mas ficamos com o resultado. O resultado fica conosco. Então, as decisões são tomadas, ninguém nos questiona, ninguém nos ouve, ninguém sequer nos dá a possibilidade de mostrar o que vai acontecer. E eu não digo aqui que a lei dita da saída temporária está errada ou certa. Isso não pertence a mim. Esse debate já foi feito lá no Congresso Nacional, mas quando nós não somos parte dele, o problema se estabelece. E agora? E agora o efeito vai ser exatamente o contrário daquilo que se desejava.
porque a deteriorização do espaço penitenciário, do espaço prisional, vai atacar frontalmente aquilo que se quer, uma segurança pública melhor. Então, é importante, no próprio Conselho debatemos na última reunião, a necessidade, hoje eu tenho uma reunião no Senapei para tratar disso, da estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária estarem presentes no Congresso Nacional, acompanhando os projetos de lei, porque, como dizem o jargão político, né, os jabutis. A gente acorda de manhã e tem um jabuti na LEP. A gente levanta, não é isso, Rosa? A gente levanta, mais uma. E agora? O que a gente vai fazer? Né? O doutor Lanfred gosta de uma expressão que eu cunhei, e essa é minha, né, doutor? Essa vai ficar comigo. Né? Nós somos administradores de um grande complexo hoteleiro que eu não determino o check-in nem o check-out. E aí a juíza me liga hoje da execução de manhã dizendo que é um absurdo ter tantos mil presos na unidade prisional. Eu falei, doutor, atrás de cada preso tem um promotor e um juiz. Não fui eu que permiti que ele entre, não sou eu que decido que ele sai. Por que a senhora está ligando para mim? É um absurdo essa quantidade de presos lá. Eu falei, eu sei, mas foi a senhora que colocou lá dentro, foi eu não. Foi eu não. Então, o Plano Pena Justa vem para isso, para jogar a luz e colocar realmente, de fato, no debate, todos os responsáveis, no plural, que nem de longe somos só nós, do Poder Executivo, e eu sou grato ao doutor Lanfred, que diz isso franca e abertamente ao Poder Judiciário. Dito isso, também já dito aqui pelo doutor Felipe Zato, estamos no momento da construção dos orçamentos nos estados. Semana passada eu estive na Assembleia, e fui muito bem recebido. Os deputados estavam ávidos por me ouvir. Muito bem recebido. Abriram espaço, se disseram surpreso com alguns números, com algumas questões que levantei, e a gente começou a criar interesse político, porque nós não podemos ser tratados como a Secretaria de Cultura. E aí, por favor, não fiquem bravos comigo, cultura é super importante, mas se a Secretaria de Cultura não fizer a Semana da Muqueca no Espírito Santo, olha, a gente faz ano que vem. O Espírito Santo não vai ter um impacto na sua vida cotidiana porque a muqueca não foi celebrada. Por favor, não fiquem bravos comigo os defensores da cultura. Eu também defendo a cultura e adoro muqueca, que só tem no Espírito Santo, não tem na Bahia, diga-se de passagem. Né? Então, mas quando as coisas dão erradas no sistema penitenciário, elas dão muito errado. Infelizmente, o nosso segmento tem sangue. Infelizmente, o nosso segmento tem dor, tem violência. Então, nós não podemos ser tratados numa pluralidade com algo que é unicamente singular. E aí fiz uma redundância aqui do único com singular, porque é isso mesmo que eu quero dizer. Quando se constrói uma escola, os pais daqueles alunos abraçam a escola. Eles vão lá no final de semana para fazer pequenos reparos. E eu acho ótimo, porque a vida escolar ela é ampliada. As nossas estruturas são atacadas, destruídas, vilipendiadas, sabotadas por uma razão óbvia. Quem está lá dentro não quer ficar. E aí a Secretaria de Economia e Planejamento, doutor Felipe, doutor Lucas, querem me tratar da mesma forma. Da mesma forma. Então, os meus contratos de alimentação prisional subiram. Por que subiram? Porque eu ganhei mais 1.000 pessoas no sistema prisional que fazem 4 refeições por dia. E aí a Secretaria de Economia e Planejamento quer me dar o mesmo orçamento do ano passado. O que eu faço? Eu vou escolher quem vai comer? Sou eu quem vou fazer isso? Agora, o resultado da falta de irrigação de recursos no sistema penitenciário virá para o decisor político. Por quê? Porque nada é mais contundente na imagem de um Estado quanto à sangria do sistema penitenciário, e cada um dos nossos estados já viveu isso de alguma forma. No Espírito Santo, nós vimos cabeças sendo jogadas de prédio nos idos de 2008 e 2009. Nós vimos isso. E aí, nós queremos esse momento de volta? Creio que não. E a gente trabalha para que isso não aconteça. Mas é preciso estar junto à Secretaria de Economia e Planejamento e junto aos governadores de Estado. Os governadores não podem estar alheios a esse debate. Não pode haver uma estrutura de separação e para-choque entre aqueles que conduzem, os homens e as mulheres que conduzem esse segmento, e o governador do Estado. Ele tem que saber exatamente o que se passa nessa estrutura, porque ele pagará o preço político dos danos que vão acontecer nesse segmento. Então, é preciso mostrar essa singularidade e preciso mostrar para o governador do Estado que ele precisa escolher a dor dele. Eu me lembro, nos idos de 2012, a Polícia Federal leva muito a sério a questão da saúde mental. Nós tivemos uma greve na Polícia Federal em 2012 e eu fui afastado pelo Serviço de Psicologia, mas isso é visto com muita tranquilidade na Polícia Federal. Olha, você não está bem, vem aqui, nós vamos cuidar de você. E eu fui para a psicóloga e me lembro que na mesa dela tinha um adesivo enorme. Mudar vai doer, não mudar vai doer, escolhe a tua dor. Pronto, resolvi meu problema. Isso tem que ser dito para o governador. Olha, o senhor alocar recursos aqui é um problema. O senhor não alocar um recursos aqui é um problema. Escolhe teu problema.
Não tem problema, é só escolher o problema. O problema. É fundamental que a gente faça esse papel. Estou vendo ali a Dani, a nossa secretária de Santa Catarina, que tem uma proximidade. Geralmente, os nossos secretários e quem conduz o sistema penitenciário tem proximidade aos governadores. Eu acho que, se não a totalidade, a imensa maioria dos estados, eu acho que a gente já conseguiu romper essa barreira. Eu vejo, quando a gente está junto no Consege, todos nós somos acionados o tempo todo pelos governadores. Então, eu acho que esse acesso ao decisor político já está melhor pavimentado, e o Plano Pena Justa foi fundamental, porque entendeu isso. Tanto que os planos são assinados pelos governadores. Pelos governadores. Foi fundamental. Fundamental. É preciso sensibilizar, porque nós precisamos ter o planejamento. Veja, eu fiz o orçamento recentemente, fiz um apanhado da minha necessidade de reparos elétricos. Elétricos. Só elétricos. Gente, o Espírito Santo é desse tamanhozinho. Quando eu começo a ficar preocupado com o que está acontecendo comigo, eu ligo para o Marcelo lá em São Paulo. Marcelo, aí, como é que estão as coisas? Eu fico bem, fico feliz. Toda vez que eu entro em depressão penitenciária, eu ligo para o Marcelo em São Paulo e fico feliz. Fico feliz, e aí eu volto a trabalhar normalmente, eu ligo para a Rosa, eventualmente, eu ligo lá para o Greco, lá em Minas, eu falo, nossa, como eu estou bem aqui no Espírito Santo. Senhores, 200 milhões de reais para refazer a elétrica das unidades prisionais do Espírito Santo. 200 milhões. Por que 200 milhões? Pelo histórico abandono da estrutura penitenciária. E aí, óbvio, como isso foi abandonado durante décadas, para você colocar isso no estado da arte, você vai precisar de um aporte financeiro enorme. Existe condição do governador do Estado do Espírito Santo aportar 200 milhões de reais em elétrica? Não. E aí nós temos que entregar ele um planejamento de curto, médio e longo prazo, mas eu preciso que o orçamento contemple essa previsão. Do contrário, esse quadro não vai se alterar. A gente tem que ter a percepção que as unidades prisionais são como museus. Elas contam a história de seu tempo. Então, se os senhores vão ao Museu da Independência, verão a história de 1822, óbvio. Se forem no Museu da República, será um outro momento. Então, uma unidade prisional proposta nos idos de 1990 vai refletir aquela sociedade e aquela visão de sistema penitenciário. E aí haverão falhas enormes. Por exemplo, não era importante contemplar um policial penal, que nem era um policial penal, era ainda um carcereiro, um agente penitenciário, seja lá o que for. Não pensaram que esse homem, que essa mulher tem que comer. Não há um refeitório para os policiais. Não pensaram que esse homem, que essa mulher precisa trocar de roupa. Não há um vestiário. E aí, se a gente está discutindo o bem-estar e a dignidade humana do preso, como é que a gente vai fazer isso se a gente não pensou naquele que tem que conduzir esse serviço lá? Então, é fundamental que a gente faça essa percepção para que a gente tenha regularidade de fontes orçamentárias. Não basta só ter a visão, há de se ter previsibilidade. E é fundamental que a gente realmente esteja junto da Secretaria de Planejamento dos Estados e dentro das Assembleias. Isso é fundamental, já está acontecendo, e eu concordo com o doutor Felipe. Agora, olhando um pouquinho para nós, né, que eu apontei alguns dedos aqui, agora tem que apontar para nós, né, um dedo para lá, 3 para cá. Né? Nós precisamos fortalecer as equipes meio das nossas estruturas, porque o recurso chega e a gente não consegue gastar. Aí também não faz sentido. Aí eu vou pleitear, junto ao orçamento, X milhões para fazer isso ou aquilo, mas eu não tenho capacidade de gastar aquele recurso. Também não dá. Então, a gente pensa muito nas estruturas, obviamente, operacionais das unidades prisionais, porque, obviamente, esse é o serviço finalístico, mas nós precisamos pensar em quem vai girar essa estrutura meio para que aquela proposta finalística aconteça. E aí nós temos que ter times que tenham a capacidade de girar as aquisições públicas, que não é fácil. Houve uma recente mudança, todo mundo sabe disso, na lei de aquisições públicas, no que era a Lei 866, e ela teve algumas melhoras, sim, mas ela criou uma série de dificuldades. Vejam vocês, eu lancei um edital de uma unidade prisional há 20 dias. Graças a Deus não fui impugnado. Está caminhando bem, né, Dani? Vamos ver, né? Vamos ver se até o fim do prazo legal eu não vou ter impugnações. Mas eu demorei 1 ano e 3 meses para fazer todos os ritos editalícios. Por quê? Porque nossas equipes são limitadas. São limitadas. Eu não estou dizendo de limitação intelectual, eu estou dizendo de limitação numérica, inclusive. Nós temos poucos profissionais para fazer isso. É fundamental que a gente busque, junto às nossas equipes e os nossos governadores, fortalecer, robustecer. Eu tive uma conversa, por exemplo, com a nossa diretora Maes, estava aqui, quando ela me ligou da questão referente à Central de Regulação de Vagas, eu disse a ela, Maes, olha, dá uma olhada aí, porque a aquisição de postos de trabalho, da forma como você está propondo, vai ter muita dificuldade em alguns estados da federação. Ela mesma me contemplou. E aí, eu já queria falar um pouco dessa questão da Senapen e da participação da União na busca por fontes orçamentárias para os estados. Falei do Pacto Federativo.
Isso é fundamental, gente. O Amazonas não é o Espírito Santo, por favor. Não dá para decidir as coisas aqui no Planalto Central com uma régua base para todo mundo. Eu trabalhei nos 26 estados da federação. Eles são estados porque eles são únicos. Então, quando a União, quando a Senapen, ela for desenhar aportes financeiros para os estados, é preciso ter a percepção que tem estado que não tem viatura. Esse não é meu problema. Esse ano eu fiz a aquisição de 120 viaturas novas, a R$300 mil cada uma. Mas tem estado que não tem. Então, para aquele estado o que é importante é viatura. Para mim, não é. Não adianta mandar recurso de investimento no segmento da construção se os estados não têm capacidade de construir. Não tem profissionais que vão conseguir fazer um termo de referência, que é super complicado, porque você precisa de uma infinidade de coisas para montar esse termo de referência, projeto de terraplanagem, projetos estruturais, sondagem de terreno. Quem vai fazer isso? Aí você tem que fazer uma licitação para ter a contratação de empresas de projeto. Não consegue, você inviabiliza os estados. Então é preciso também que quando esses recursos forem captados, eu vi aqui o pessoal do BNDES, muito bom, mas é preciso ter, se os planos penas justas dos estados, muito gentilmente conduzidos junto com a participação do Dr. Lanfred, foram individuais, a destinação de recursos também tem que ser. Também tem que ser. A realidade do Rio de Janeiro não é a minha. Não é a minha. A realidade de São Paulo não é a minha, e vice-versa. Tá? Eu acho que o que a gente tem de mais interessante nas reuniões do Conselho é esse respeito à singularidade de cada um de nós. Nenhum de nós diz ao outro o que tem que fazer. Nós ouvimos uns aos outros, aprendemos com as nossas experiências e melhoramos os nossos cenários. A gente não impõe as nossas forças àquele que tem sua fraqueza e tampouco se fragiliza com a fraqueza daquele e, eventualmente, se manifesta naquele estado. Então, a União precisa ter essa percepção também. Esses regramentos unos não funcionam. Não funcionam. Né? Veja, por exemplo, que lá no Espírito Santo a gente vai lançar um segundo edital agora. Tá? Então, eu estou com uma equipe de engenharia muito boa que eu consegui formar. Então, até a minha saída, eu acredito que eu fique até o final do ano que vem, eu terei 4 editais de 4 unidades prisionais. Né? Mas porque eu tive condição de montar essa equipe meio. Não é a realidade nacional. E aí a gente precisa individualizar essas propostas. Né? Caminhando para o fim da minha participação, né, o que eu queria dizer para os senhores? E aí eu acho que está dentro da proposta aqui, porque vejam que essa mesa aqui ela é muito bem montada. Ela está aqui, né, olha o título dela, PPA, LDO e LOA. Então, basicamente, a gente está falando de planejamento. E aí eu vou finalizar com uma frase bem simples. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E eu não quero ter destino, eu quero ter futuro. Mas é preciso que a gente faça isso, então, de forma coordenada com todos os players desse segmento, para que a gente possa, então, garantir o financiamento desse segmento tão importante para a nação, mas que a gente tenha isso realmente planejado para que a gente tenha futuro. Do contrário, a gente vai repetir um passado como destino. Muito obrigado a todos vocês, que tenhamos um bom dia. Agradeço as palavras do Dr. Rafael Pacheco. Acredito que todos aqui ficaram ávidos para comer a muqueca capixaba, que pelos meus parcos conhecimentos culinários difere da baiana, sobretudo pela ausência de dendê. E de leite de coco, conforme o nosso representante capixaba. Dr. Rafael trouxe sua rica experiência advinda da segurança pública, nos lembrou que esse debate envolve também a política penal, o sistema penitenciário, e reforçou a importância de que o planejamento orçamentário olhe para a diversidade federativa do país. Agora passo, por fim, a palavra ao Dr. Daniel Lório de Lima. Dr. Daniel é subsecretário de Programas Sociais, Áreas Transversais e Multissetoriais e Participação Social do Ministério do Planejamento e Orçamento. É graduado em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e com especialização pela Universidade de São Paulo. Com a palavra, o Dr. Daniel. Muito obrigado, um bom dia a todos. Aqui cumprimentando os meus colegas de mesa e em nome da ministra Simone Tebet, da secretária nacional de Planejamento Virginia de Ângeles, agradecer o espaço e a oportunidade de falar com vocês. Se me permite, doutor Lucas, tem uma complementação no meu currículo. Eu tenho
algumas experiências na área penal, né, pontuais, né, não só penal, mas socioeducativa também. Lá nos idos da minha graduação, eu fui estagiário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a área penal e também, em algum momento, fui secretário adjunto da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e, portanto, gestor do Sistema Nacional Socioeducativo, SINASE. Então, tenho alguma proximidade com o tema, muito embora hoje esteja em outro lugar, né, no Ministério do Planejamento, um dos ministérios aí do centro de governo, e vim falar aqui com vocês um pouco sobre a estrutura orçamentária, né, as peças orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. E aqui, é claro, para não ser repetitivo com relação aos colegas que me antecederam, vou repetir o que o Felipe falou, que foi muito feliz de que a gente não está numa corrida, a gente está pensando no longo prazo aqui nessa política, então por isso que o plano Pena Justa é muito adequado no momento do tempo, porque o que a gente observa, e também a partir da minha experiência pessoal, é de que por muito tempo essa área ficou ao sabor, né, das decisões ali de momento, assim como o colega Rafael, o doutor Rafael acabou de dizer, né, as decisões vão acontecendo, a produção no sistema judiciário vai ocorrendo, as pessoas vão sendo encarceradas e isso foi ficando, né? Muitas vezes até eu me lembro muito da gente que lida com essa área, entendendo que havia até uma repulsa em se tratar desse tema nos temas de governança, nas assembleias legislativas, né? No próprio âmbito do sistema do Poder Executivo, pensando que isso, enfim, de forma muito simples não dá voto, que não tem visibilidade, que tratar disso é negativo para a agenda pública, né? É negativo para os nossos gestores. Então, eu acho que o plano é muito bem-vindo nesse sentido de colocar na pauta e esse incômodo, né, inclusive aqui na mesa de abertura e nessa mesa, de que isso venha por meio de uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, é bem-vindo, porque, de fato, essa era a situação. E isso tem que ser tratado, né? Bem, aqui falando sobre as peças orçamentárias, né, e o tema penal e socioeducativo, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, aí, do ponto de vista, né, obviamente, do governo federal, que é quem eu represento, então, minha fala não se estende aos estados, né, eu posso falar com propriedade do governo federal, mas, assim como o Felipe colocou aqui, eu, pelo menos, eu não conheço um levantamento de custos sobre o sistema de forma nacional, né? E isso também se dá, isso, né, claro, não é só nesse tema, pela dificuldade da gente conseguir ler essas peças e conseguir entender. Às vezes a primeira pergunta das pessoas é: quanto se gasta? Mas a pergunta que a gente, que é do planejamento, né, e, enfim, que trabalha com o sistema todo é: quanto se gasta e para que se gasta também, né? E eu acho que o plano é muito feliz em pautar também para o que se deve gastar, e por isso, é claro, não vai ser em um ano que isso será resolvido com recursos orçamentários, mas em muitos anos, talvez décadas, a gente consiga evoluir o sistema e sair de uma situação em que ele parece só piorar para um crescimento, ou pelo menos uma melhoria incremental, no qual a gente vai, ao longo do tempo, melhorando. Bem, do ponto de vista do governo federal, e esse é um debate que a gente vem pautando com os estados, e até deixo aqui o recado de que o Consemplan, né, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Planejamento, voltou a se articular, então voltou a ter reuniões, então é possível de que os mais diversos temas possam ser pautados com os secretários estaduais, então essa é uma instância de governança ainda que não oficial, né, do Estado brasileiro, mas que é importante porque congrega ali todos esses secretários que lidam com as peças orçamentárias, então pautar no Consemplan pode ser um caminho, né, para que as decisões de alocação de recursos ou também a gente tenha uma uniformidade nacional
com relação aos resultados que devem ser alcançados nessa política, estabelecendo prioridades, etc. Mas, bem, do ponto de vista do governo federal, a gente tem uma estrutura que não só aloca recursos, né, então, por meio da Lei Orçamentária Federal, que, enfim, tem todo o foco, né, no Congresso Nacional, principalmente também muito por conta das emendas parlamentares, mas de que a nossa peça de planejamento, o PPA, ela traz o que o governo federal deve perseguir em termos de resultado nas demais diversas áreas. E hoje, o que consta da nossa peça orçamentária sobre este tema, a gente, assim, o plano plurianual é como se fosse um grande contrato entre o governo e a sociedade. E o que a gente tem ali no plano plurianual são as metas que devem ser alcançados, os resultados devem ser alcançados pelo governo federal e a lei orçamentária anual e também, né, as medidas de regulação são as formas pelas quais a gente alcança esses resultados. Então, tudo no plano plurianual do governo federal tem o que deve ser alcançado, o indicador pelo qual se mede esse resultado e a meta anualizada. Então, a gente tem meta para absolutamente tudo que a gente tem que alcançar, a não ser as medidas regulatórias, né, que, enfim, são aprovações de leis, aprovação, enfim, de mudanças normativas ou a apresentação de planos que, enfim, não cabem serem quantificadas. Mas, do ponto de vista do governo federal, absolutamente tudo é quantificado. Isso apareceu muito na fala do Felipe, né, do qual, olha, para que está gastando isso aqui? Né? Então, uma categoria orçamentária que fala um nome muito amplo, isso também tem no orçamento federal, mas, do ponto de vista do planejamento, a gente sabe exatamente o que tem que ser alcançado. Isso também, eu coloco aqui para vocês, que é uma produção que tem que ser melhorada, inclusive, observando o que tem no plano Pena Justa. Eu comecei que hora? Faz uns 11h30. Tá, só controlando o tempo aqui. 40, tá bem. Então, é uma produção que ainda precisa ser muito melhorada, né? Então, quais indicadores a gente quer medir, quais os resultados que a gente quer alcançar? A gente tem, obviamente, a produção do Ministério da Justiça e Segurança Pública no plano plurianual. Hoje em dia, o tema penal ele não é um programa em si, o que não chega a ser um problema, nunca foi historicamente um programa em si do ponto de vista do governo federal, pode vir a ser em algum momento também, com o crescimento e com o próprio impulso, né, do plano Pena Justa, mas o que a gente tem hoje, o que a gente observa do ponto de vista o que está colocado no planejamento, é uma vontade, né, de política social muito forte no âmbito da política penal. Então, eu vou aqui passar por algumas coisas que estão, né, no planejamento para que vocês saibam onde a gente está hoje e também a distância, né, que a gente vai percorrer para chegar lá. Então, o que a gente tem hoje no plano plurianual é ampliação do número de pessoas em privação de liberdade matriculadas na educação formal. A gente tem... Opa, é que eu vou ter que recarregar aqui. O que a gente tem é a inclusão de pessoas no trabalho, no âmbito da privação de liberdade. A gente tem a ampliação das medidas de pena alternativa. Enfim, essas são as principais iniciativas que constam do plano e que boa parte delas conversa, né, ou que estão incluídas no plano Pena Justa. Bem, eu creio que o Ministério da Justiça deve ser ouvido aqui em algum momento, então eu vou dispensar de fazer comentários mais específicos sobre a organização, né, do FUNPEN, enfim, os repasses, mas o que é importante de colocar para vocês, né, do ponto de vista do governo federal, e é claro, os ritos das peças orçamentárias, elas são todos legais, né, muito embora a implementação e parte
das questões, né, de implementação dessas metas estejam na mão dos ministérios, ou seja, ali já em nível de portarias e normativos infralegais, mas de que o grande debate que ocorre, de fato, é no Congresso Nacional, né, de fato, é ali que tem que se ganhar força, é ali que, de fato, o grande conflito ocorre e que, enfim, se resolve também por meio da aprovação da Lei Orçamentária Anual. Muito embora uma série de outros normativos ao longo do ano legislativo possa ser influenciada, né, para aumentar aí os valores, enfim, também as fontes de financiamento dessa política que já conta aí com alguns normativos, né? O FUNPEN é abastecido aí com alguns recursos advindos de receitas do governo federal, ou seja, não é completamente discricionário, né? Muito embora a execução esteja, enfim, possa ser, como é que eu posso dizer? A gente tem um limite do governo federal, então assim, a gente não ultrapassa isso e, eventualmente, essa área pode ser contingenciada, não vem sendo o caso. Bem, então, o que eu tenho para dizer para vocês, como membro aqui do Ministério do Planejamento, é dizer que as peças orçamentárias são perfeitamente adaptáveis, né, ao que vem do Plano Pena Justa, tem uma linguagem técnica que ainda precisa ser traduzida e está espelhada no plano plurianual. Ao incluir no plano plurianual os resultados que a gente deseja alcançar, né, e estão muito ali no Pena Justa, várias dessas intenções, a estrutura orçamentária se amolda para que esses resultados sejam alcançados, e parte do que o Dr. Rafael falou aqui, né, dos planejamentos estaduais, ela pode ser grandemente influenciada por conta dos repasses, né, que o governo federal faz. Então, ou seja, ao se definir o escopo dos repasses que são feitos ali no âmbito do FUNPEN, a gente consegue também influenciar quais resultados serão alcançados nos estados, porque esses resultados advêm de repasses federais, enfim, com todos os problemas que o Dr. Rafael até aqui colocou com relação à construção, etc. Mas a gente tem uma série de outras áreas que podem ser contempladas, e essas áreas de educação, penas alternativas, trabalho, podem receber repasses, e então a gente tem, de fato, um resultado nacional a partir do planejamento federal bem construído. Trago para vocês também que, então, tem que ter uma adaptação do plano plurianual nesse sentido, né? Ele ainda está distante do plano Pena Justa. O Ministério da Justiça deve capitanear isso em parceria com o Ministério do Planejamento para aproximar as duas coisas. É claro que o PPA é a lei, né? E então todos os anos ela passa por uma revisão. Essa revisão não está longe de ocorrer, né? Ela ocorre mais ou menos ali entre março, abril. Claro que depende muito da aprovação da LOA, né? A regra é que o PPA deve ser alterado revisado até 120 dias depois da aprovação da LOA, mas esse processo de forma qualitativa já começa a ocorrer ali mais ou menos em março. Então, eu coloco aqui que deve-se ficar atento a esses prazos para que a gente possa alterar o plano e aí incluindo, né, o que for possível do Pena Justa para dentro do plano plurianual. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Novamente agradecendo a oportunidade, doutor Lucas, e ficando feliz de que esse tema seja tratado, né, a gente possa trazer cada vez mais isso para próximo dos órgãos centrais. É uma população, são cidadãos, né, que estão passando ali por um momento em que é obrigação do Estado retorná-los à sociedade melhores. Tem uma série de medidas que
e isso eu gostaria de trazer no final da minha fala aqui para a atenção de todos, de que não só do ponto de vista orçamentário, é claro que é fundamental e deve ocorrer, né? E a gente está muito aquém disso no ponto de vista orçamentário, mas tem uma série de medidas regulatórias que podem ser tomadas para se melhorar o sistema e, inclusive, trazer resultados para dentro do sistema sem necessidade de aporte orçamentário dos entes, né? Então, a própria área laboral, de trabalho no âmbito das unidades, isso é passível de ser melhor regulamentado, as empresas serem atraídas para dentro das unidades para ampliar o trabalho no âmbito das unidades sem necessidade de aporte. Existem, enfim, uma série de outras legislações que estão distantes das áreas penais e socioeducativas, como, por exemplo, a aprendizagem profissional, né, que é uma área de qualificação e que está só para a população, não está dentro, né, do sistema penal e socioeducativo, a não ser por, enfim, medidas pontuais, né? Então, tem uma série de outras políticas que devem ser observadas e que a gente tem uma série de oportunidades de regulação que podem, enfim, mitigar ou ajudar a alcançar resultados no âmbito do sistema sem necessariamente aportes orçamentários. Do ponto de vista ali nosso, né, do Ministério do Planejamento, a gente sempre faz esse tipo de análise antes de, enfim, fazer uma decisão sobre qualquer coisa, se deve incluir um resultado, ou, enfim, aportar um recurso, sempre se a gente tem alguma forma de fazer essas coisas por outros meios. Então, também chamando atenção para isso, que às vezes a gente tem grandes impactos por medidas regulatórias que, às vezes, o Estado não tem como alcançar com recursos, ou teria que fazer um esforço muito grande orçamentário para alcançar um resultado. Esse era o meu recado. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do Dr. Daniel Lório de Lima, que trouxe a perspectiva federal nesse diálogo interinstitucional. E aos expositores, registramos nossa estima e agradecimento pela presença. Passo a palavra novamente ao cerimonial. Com a devida autorização, está encerrada esta mediação. Será desfeito o dispositivo e, em seguida, retornaremos com a mesa 2 deste encontro com o tema Estratégias de Fomento Complementar, Sociedade Civil. Por gentileza, peço a todos que permaneçam em seus assentos, porque daremos início agora à próxima mesa do nosso evento. Por gentileza, senhoras e senhores, permaneçam sentados para darmos início ao nosso evento. Muito obrigado. Em continuidade à programação deste evento, para o segundo painel, convidamos para compor a mesa, como mediador, o Dr. Ricardo Alexandre da Silva Costa, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. A senhora gerente de programa da Open Society Foundation, Ana Clara Teles. O senhor oficial de programa Fundo Brasil de Direitos Humanos, Pedro Lagata. O senhor gerente sênior de programa da Pórticos, América Latina, Jefferson Nascimento. A senhora superintendente do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, Ana Cristina Rodrigues da Costa. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o senhor Alexandre da Silva Costa. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa nas pessoas aqui dos colegas todos,
colega Ana Clara, colega Pedro Lagata, colega Jefferson Nascimento e a colega... que também se juntará a nós. Juliana, a colega da Ana Cristina, né? Tudo bem, Ana Cristina? Tá. Não, tranquilo. E só... Não, tranquilo. Tá assim com a Solange? Tá ótimo. Eu vou até explicar por quê. E também saudar a colega Ana Cristina, que compõe conosco a mesa. Bom, primeiro eu gostaria de fazer um breve aviso rápido, né, aos nossos participantes, que não se preocupem com o almoço, nós estamos num lugar apropriado para tudo, inclusive para isso, porque nós temos um restaurante aqui no TST, que nós conseguimos fazer a nossa refeição, nosso almoço, nossa pausa tranquila e depois retomar os trabalhos da tarde, né? Eu percebi agora que eu estava honrosamente identificado com o nome da colega Solange. Para aqueles colegas do Judiciário que estiveram conosco nos 2 dias anteriores, no encontro do GMF, isso está totalmente explicado, né? A Solange estaria aqui presidindo essa mesa neste momento, porém ela teve um pequeno problema com as cordas vocais no nosso encontro, né, de 2 dias para trás, e ontem ela já finalizou o encontro ali com a fala, com uma certa dificuldade. Então, eu entro aqui com muita honra, com essa responsabilidade de fazer essa mediação, né, e vou tentar encaminhar as coisas da melhor forma possível. Bom, eu queria apenas, para a gente tentar linkar as coisas e pensar um pouco, um registro dessa programação, Lanfred, e me permita, na pessoa do Lanfred, cumprimentar os colegas do Conselho Nacional de Justiça, os colegas do Judiciário. Eu faço aqui uma referência ao colega Reinaldo, fazia um tempo que não encontrava, juiz auxiliar da presidência lá do Tribunal de Goiás, e na pessoa dele todos se sintam abraçados. Aos policiais penais, aos colegas do Executivo, eu faço aqui uma referência ao doutor Rafael, que esteve agora há pouco, que eu gostei muito do que ouvi desde o início. Enfim, sintam-se todos abraçados. Mas percebam, nós temos na mesa o quê? Uma decisão política que disse que nós estamos num estado de coisa inconstitucional, dado pela Suprema Corte do nosso país, e que nos colocou na mesa para conversarmos e planejarmos no âmbito nacional e no âmbito local, e daí trouxemos os planos pensando numa superação do estado de coisa inconstitucional e também para que a gente não retorne para aquilo. Nascem os planos de uma maneira muito rápida, como bem disse aqui o ministro Luiz Edson Fachin, e, claro, esses planos eles precisam evoluir, eles precisam melhorar, mas chega também um grande desafio para todos nós, um desafio para todo o Estado brasileiro, não para o Judiciário, não para o Executivo, mas é por isso que nós estamos de mãos dadas, no caso o CNJ e a Senapem, por um arranjo estratégico, por um arranjo institucional, e não por nada mais, porque tem a capacidade de coordenar essas ações nos estados e no Distrito Federal, e a gente agora vai começar a ouvir um pouco, para além da questão do orçamento mais formal, não que isso seja menos importante, ao contrário, é de extrema importância, mas vamos começar a ouvir um pouco em como termos alternativas, tanto na área complementar da sociedade civil, quanto do poder público, mas um pouco mais prático, digamos assim, com um conteúdo mais pragmático. Claro que nós temos o grande desafio de detalhar todos os projetos e pensar na sustentação desses projetos. Esse é um grande desafio que a gente enxerga e que, certamente, nós teremos esse dia de debate para aclarar muito as nossas ideias, mas pensar também em como nós temos alternativas para financiar. Então, eu já faço essas
pequenas palavras, lembrando, inclusive, que aí esqueci de falar um pouco da programação. No final, a gente vai falar de controle e fiscalização, que é extremamente importante para que a sociedade tenha essa percepção de quanto estamos gastando e de onde vamos gastar e o porquê, né? Então, é muito importante. De toda forma, eu já inicio a palavra já passo a palavra sem mais delongas à colega Ana Cristina Rodrigues da Costa, que falará inicialmente, economista pela UERJ, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Lancaster University Management School, desculpem, o meu inglês é do Ceará, mas também o meu briefing aqui não está com a minha letra, então eu não... Né? E pela International Masters Program for Managers e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua no BNDES desde 1998 nas áreas de inclusão social e indústria, microcrédito, cooperativismo, entre outros, além de ser especialista nos temas de inovação, indústrias 4.0 e economia circular. Atualmente é superintendente da área de desenvolvimento social e gestão pública do BNDES. Colega Ana Cristina, a senhora tem a palavra. Fique à vontade. Muito Obrigada, agradeço mais uma vez ter a oportunidade de estar de novo aqui para conversar com todas e todas. Teve uma inversão aqui por uma questão de agenda minha, de um voo, então peço desculpas antecipadamente que eu vou precisar sair antes do término da mesa, mas eu tenho uma equipe aqui do BNDES, está ali a Andréia, e tem mais restante da equipe aqui que vai ficar o dia todo no evento e, portanto, aí pode tirar todas as dúvidas e também endereçar as dúvidas caso não seja possível respondê-las nesse momento. Vou tentar fazer aqui uma apresentação breve, a apresentação fica à disposição, tá, para os senhores e senhoras, caso tenham alguma dúvida. Como superintendente, estando superintendente de desenvolvimento social, a questão da segurança pública, ela perpassa aqui, eu acho como foi colocado por todas as falas, uma preocupação muito grande, porque a gente é financiador, então chega o projeto para a gente, e a gente quer um tipo de projeto que, como eu falei no início, tem um novo paradigma, uma nova forma de olhar que está no coração, no âmago da discussão do Pena Justa. Então, só para começar, o banco já tinha uma parceria anterior com o próprio Ministério da Justiça, uma primeira aproximação, onde meio se definiu como nós podemos chegar a alguns resultados, né? E os papéis que cada ente precisa ter, porque isso também é importante, né? Como é que esses papéis se falam e como é que a gente pode, portanto, articular e coordenar esses papéis, e a gente, obviamente, num processo de execução de política pública, porque o nosso crédito, e eu acho que tudo aqui, quando a gente falou aqui na mesa anterior sobre PPA, né, ou seja, planejamento, execução, e o crédito, ele faz parte, junto com os recursos orçamentários, ele faz parte da política pública, né? E mesmo os recursos, quando vêm aqui da sociedade civil, ela também, né, tem esse papel de você trazer a partir da política pública, porque senão é filantropia. E a gente precisa escapar, eu acho, da questão da filantropia, que desde os anos 90 ela já não deve nem ser mais vista como algo, uma forma de atuação. Então, é a partir da política pública e dessa construção de ações estruturantes, como essa aqui, que a gente precisa pensar e mudar os paradigmas, como é o caso aqui em questão. Então, em cima dessa discussão, quais são os problemas gerais prioritários que se desenharam naquele momento para que a gente começasse a pensar como atuar na segurança pública? E aqui, quando a gente fala aqui do Pena Justa, já trazendo aqui para o nosso campo de atuação, a gente encontrou esses dois itens aqui, a elevada reincidência dos egressos do sistema prisional e socioeducativo e uma gestão desintegrada e de baixa efetividade, que são ações a gente pode trabalhar nas outras? Podemos. Dentro dos 4 eixos, né, do Pena Justa, a gente pode trabalhar, acho que fortemente em 3, né, em termos de tipos de investimento que a gente pode fazer e que podem ir além de uma maneira multissetorial, porque a gente também tem essa mania muito de ser setorial. Mas como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, a partir do território e a partir da visão das populações vulneráveis e invisibilizadas? Então, eu acho que é isso que a gente está buscando aqui para poder fazer uma concertação de atuações com a assistência social, com a saúde, e isso também significa a gente ter uma efetividade maior no uso dos recursos, porque muitas vezes vem demandas para a gente do tipo, preciso construir uma nova casa, qualquer nome, né?
para poder receber, por exemplo, os egressos. Gente, mas existem os CRAs, existem os CREAs, e a gente tem que entender que cada investimento fixo significa mais custeio lá na frente. Então, como é que a gente pode aproveitar mais o que já existe nas outras redes assistenciais, seja no SUS, seja no SUAS, né, que possam dar o suporte necessário, porque o cidadão é o mesmo, esteja ele detento, seja ele egresso, seja um cidadão que não esteja nessa situação, mas é um cidadão em situação de vulnerabilidade. E dentro dessa estratégia de atuação que a gente foi construindo, é o que eu falei, a abordagem num novo paradigma, que obviamente não saiu do nada, foi essa construção junto ao Ministério, aos estudos que a gente faz, aonde a gente passa a trabalhar de uma maneira proativa, não mais reativa, focada nos territórios, em comportamentos e grupos vulneráveis, integrada, para a gente parar de olhar somente de maneira setorial, porque é mais caro esse olhar, multidisciplinar, tem que ir além da atuação policial, como a gente pode dar o suporte à atuação policial, que eu acho que foi bem colocado aqui ao longo dessa manhã, né? Não adianta, né, a gente encher as prisões, ou seja, como é que a gente trabalha para que elas não fiquem tão cheias e que, de fato, a gente cada vez mais diminua, né, e não tenha mais o regresso, baseado em evidências, transparência e corresponsabilidade. E aí, quais são as frentes de investimento que a gente tem aqui para falar? Fortalecimento de gestão e governança, fundamental para a gente exatamente ter as informações, as bases de dados, a forma de atuar, os processos mais efetivos possíveis e eficazes. Implementação de iniciativas de prevenção social e situacional da violência, entendendo que ela é, né, que a segurança pública, a violência, ela é uma questão multicausal, né? A modernização policial, mas com foco na estratégia proativa e no aumento de elucidação de crimes e um apoio a modelos integrados eficientes para a gestão prisional, visando a reinserção social. Então, esses são pontos, assim, são frentes de investimento que se falam e que a gente pode atuar e financiar a partir dos planos que estão sendo montados e que são fundamentais, eu acho que são pedras fundamentais para que a gente tenha bons financiamentos. E, obviamente, por definição, como eu falei, o alinhamento com as políticas públicas, né? Todas elas olhando, mas aqui com foco maior no nosso tema aqui de hoje. Então, quando a gente olha essa matriz, né, quais são os problemas, quais são as causas determinantes, como é que a gente trabalha essas evidências e qual o menu de iniciativas que a gente pode ter. Ai, meu Deus, saiu. Me ajuda aqui alguém. Que a gente tem... Só fazer aqui, né? Obrigada. E quais seriam esse menu de alternativas? Se a gente pensar aqui só em exemplos de iniciativas para o Pena Justa, olhando aqueles 2 itens que eu chamei a atenção, porque todos os outros a gente tem, né, ações, mas aqui, para a gente ser bem assertivo, gestão em relação à gestão desintegrada e baixa efetividade, a gente pode fazer implantação e qualificação de centrais de regulação de vagas, qualificação de audiências de custódia, fortalecimento da atuação das defensorias, aprimoramento dos sistemas eletrônicos de coleta de dados. Na parte de elevada reincidência, modernização da infraestrutura, de estabelecimentos prisionais, com foco em habitabilidade, oferta, capacitação e exercício profissional, qualificação de servidores e implantação e qualificação de escritórios sociais. E isso são itens que a gente chama de itens lá no banco financiáveis, são investimentos financiáveis. E como é que eles se traduzem? Eles se traduzem em serviços técnicos especializados que podem ser contratados, consultorias, infraestrutura de TI, sistemas, treinamentos, obras civis. Então, ele se traduz nesses itens que a gente pode. A gente não financia custeio, a gente não financia despesa corrente, principalmente para os estados e municípios, que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal veda. Mas quais são os eixos, né? Eu chamei aqui BNDES cidade, vocês podem estar perguntando, poxa, Ana, mas a gente está falando de Estado, mas é na cidade que as coisas acontecem. E aqui é uma atuação que a gente, obviamente, financia os estados, que vai ocorrer, né, dentro dos locos, mas a gente também financia os municípios. E se a gente está querendo falar de interoperabilidade, dessa construção mais ampla, né, então, ainda que aqui nós tenhamos os planos dos estados, eu acho que a gente também tem a oportunidade de trabalhar os municípios no que lhes cabe, por óbvio. E é o que a gente quer. Cidades resilientes, a questão climática, ela é algo extremamente relevante, até porque ela atinge exatamente os mais vulneráveis.
Então, a gente precisa trazer isso em pauta. As inclusivas, e aí segurança pública entra aqui no que a gente chama de cidade inclusiva, falando como um serviço público de qualidade e inteligente no uso de tecnologia de gestão, aonde também tem a segurança pública. Então, essas coisas, elas, como a gente falou aqui mais cedo, segurança pública ela perpassa essa gama de ações e possibilidades para a gente construir cidades resilientes, inclusivas e inteligentes. E quais são, então, os financiamentos, assim, falando em grandes clusters de atuação? Adaptação e resiliência, e aqui a gente tem uma atuação interessante com os centros de operação de cidade. A gente fez uma parceria com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, que é um benchmark nessa parte de resiliência, e tem a construção também dos centros de operação. Lá tem o Civitas, também tem um outro benchmark que é em Niterói, né, que é um trabalho também que mostra, eu acho que traz luz de como a prevenção o uso de inteligência é muito mais eficaz na diminuição dos índices de violência, né? Então, acho que isso é uma mensagem importante para a gente exatamente mudar o paradigma de atuação e ver que tem resolutibilidade, sim, e de uma maneira menos violenta para a gente resolver a questão. A gestão pública e eficiência energética, e aqui entra toda a parte de você melhorar a iluminação, que também tem a ver com segurança pública, educação, saúde e assistência social. Por óbvio, aqui entra também a economia do cuidado, principalmente para as mulheres, que isso é fundamental. Imagina para as egressas. Então, eu acho que é outro ponto importante. E detentas. A segurança pública, né, por óbvio, ela está aqui em todas as suas vertentes, que perpassa, como eu falei, a gestão pública, a educação, né, olhando. Portanto, quando a gente trabalha, principalmente com os estados, a gente trabalha num programa chamado Investimentos de Impacto. São planos de investimento. Então, o Estado ele pode chegar com um plano de investimento, acho que como foi citado aqui o caso da Bahia, que tinham várias vertentes, a gente pode financiar planos de investimento com essas várias vertentes que a gente consegue, então, depois o Estado ir montando essa atuação e a gente vai fazendo financiamentos ao longo do tempo, numa maneira que a gente respeite também o time de amadurecimento de cada um. E a mobilidade, a gente está falando aqui principalmente da mobilidade urbana, que é algo bastante relevante, ainda mais em cidades, né, que, como tem o nosso histórico de urbanização, onde a população mais pobre e vulnerável está mais distante. Então, como é que a gente trabalha também a questão, por exemplo, tanto da eletrificação, mas também do transporte de massa. E aqui é interessante, quando a gente põe luz aqui na segurança pública, a gente olha os outros, a gente já vê, a gente está falando de funding, né? Então, ou seja, a gente já tem uma construção por parte do governo de vários desses funds, e agora tem o FIS lá em Educação e Saúde, mas eu acho que essa busca de novos funds e desses olhares, né, o Fundo Clima é uma captação, por exemplo, que o governo faz, né, como Green Bond. Então, acho que tem o FGTS mais tradicional, né? Então, assim, eu acho que aqui tem uma construção importante para a gente também trazer, mas o próprio BNDES, ele usa seu próprio fund, ele já tem uma linha que está aqui, para os senhoras e senhores, para a gente, que a gente já pode trabalhar. Mas é claro que se você vem num plano de investimento, onde você pensa, sei lá, um centro de operações, né, mais um investimento específico na parte ligada, né, aos indicadores necessários para cumprir o Pena Justa, a gente pode fazer um blend, né? A gente pode trabalhar com o Fundo Clima, pode botar um TR Inovação para você melhorar a gestão e pode trazer o financiamento tradicional. Então, isso é possível a gente construir com os estados a partir desse olhar mais amplo de planos de investimentos. Aqui embaixo eu trago o portal BNDES Cidades, né? Tem o QR Code, esse é um portal onde a gente tenta ajudar principalmente aos estados, aos municípios, porque os municípios são 5.000 e vocês sabem que a gente não tem capilaridade. Quem nos dá a capilaridade são os agentes financeiros. A gente tem mais de 90 agentes financeiros credenciados. A gente, no setor privado, as pequenas e médias empresas, a gente trabalha via agente financeiro, assim como os menores municípios também, e aí, dado a nossa capacidade aqui. E esse site, ele endereça exatamente a partir do porte, a partir do interesse, do tipo de investimento que quer os seus estados e municípios. E aqui tem esse é o e-mail da superintendência para os estados interessados em conversar lá com a minha equipe, né, até porque os estados são 27 e alguns tem espaço fiscal, outros não, mas aqueles que puderem a gente trabalhar, é só entrar em contato aqui com esse e-mail, que a gente pode, a equipe entra em contato para a gente verificar as possibilidades. Tem vários estados que já são clientes nossos, a gente pode dar uma continuidade nesse processo. E aí eu queria aqui trazer também, no âmbito aqui do nosso acordo de cooperação
com o CNJ, né, a equipe aqui da Andréa, eles fizeram uma cartilha, né, que traz aquelas ações que a gente trabalha mais fortemente. Eu coloquei foco aqui no financiamento, porque eu acho que isso é uma questão importante. A gente tem duas outras ações que já são de parceria, e aí podem ser com os estados ou a iniciativa privada local, que é o match funding, tudo na circularidade, que a gente trabalha no fortalecimento das cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, aonde, se um estado ou município, um ente público ou um ente privado local queira fazer um match funding com o BNDES, ele entra em contato também, pode entrar em contato via esse e-mail, que a gente também trabalha nessa possibilidade de atuação, porque as cooperativas também são um meio de trabalho que muitas vezes os egressos entram no mercado por aí, então a gente também pode tentar buscar esse foco. O importante é a gente trazer tanto foco, como a gente falou, na mudança de paradigma e dar relevância para os entes públicos, mas os entes privados também, porque quando eles querem trabalhar a imagem deles, até para trabalhar a questão das responsabilidades sociais, a agenda ESG, a questão prisional, ela tem uma chaga que a gente precisa apagar. Então, isso também eu acho que é uma forma da gente trazer, né, e acho que essa parceria com o CNJ é isso, como é que a gente pode trazer também entidades privadas que tenham interesse. E o outro é um outro match funding que nós temos, que é o Novos Rumos, que é exatamente para a qualificação de populações vulnerabilizadas, entre elas os egressos. Então, esse é um rol de possibilidades que está nessa cartilha. Eu não sei como é que a gente coloca aqui, a gente tem um... Deixa eu ver aqui. Aqui é rapidamente, para as senhoras e senhores, se quiserem ter acesso, é só escanear o QR Code, vou ter aqui uns minutinhos. E agradecer muito essa oportunidade. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu espero ter dado o recado. Vou ficar aqui mais um pouquinho e já peço desculpas por sair antecipadamente. Muito obrigada. Obrigado, Ana Cristina. Muito objetiva, bem didática. Muito obrigado mesmo. Acho que compreendemos perfeitamente. Dando sequência, eu vou passar a palavra ao senhor Pedro Lagata, que é oficial de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Pedro é especialista em projetos e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. Pedro, fica à vontade. Bem-vindo, a palavra está contigo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Estamos no meio do caminho, a todas e todos. Queria cumprimentar muito as autoridades, gestores e equipes estaduais aqui presentes. Queria fazer um cumprimento especial à equipe do Fazendo Justiça, que nos convidou, o Dr. Lanfred, o Thales, que nos acolheram. Cumprimentar minhas colegas de mesa, Ana Cristina, Ana Clara e Jeff. Ana Clara e Jeff, parceiros já de longa data, e dizer que, para o Fundo, é uma honra estar nesse debate, ser convidado para pensar oportunidades de buscar o sucesso do Plano Penal Justo a partir da perspectiva da sociedade civil. Então, agradecemos muito o convite. Eu sou especialista em projetos do Fundo, tenho cuidado dos nossos portfólios de Justiça Criminal e Segurança Pública há quase 10 anos. E o Fundo é um tipo de fundação que é muito próximo das organizações da sociedade civil, é o nosso modelo institucional. A gente trabalha bem próximos de movimentos sociais, de organizações populares, de uma diversidade de organizações que eu acho que eu vou mencionar aqui na minha fala. A gente é uma fundação privada, sediada em São Paulo e construída num modelo independente. O que isso quer dizer? Que o Fundo Brasil ele não está associado diretamente a uma grande fortuna ou a uma empresa que alimenta essa fundação de recursos. Ela é uma fundação criada por ativistas, para ativistas, e os nossos recursos eles vêm principalmente de parcerias com investidores no campo dos direitos humanos, investidores sociais privados, por exemplo, Open Society Foundations e Pórticos, né? A gente tem parcerias há bastante tempo. A missão do Fundo Brasil é promover o respeito aos direitos humanos a partir dessa mobilização de recursos. Então, é daí que vem o grosso dos recursos aplicados, investidos pelo Fundo Brasil, sobretudo via editais públicos, que depois eu falo um pouquinho, para quem aqui está próximo de organizações e quer aproximar dessas oportunidades, elas são bastante fáceis de encontrar por aí.
O fundo, então esse formato faz que o fundo há quase 20 anos, né? A gente completa 20 anos no ano que vem funcionando como uma ponte. A gente entende a fundação dessa maneira, uma ponte entre investidores, entre movimentos sociais, sociedade civil como um todo, quem sabe uma ponte entre gestores e sociedade civil também. E essa característica de ponte é muito importante para o Fundo Brasil. Desde 2006, a gente já investiu quase 100 milhões de reais para muitos projetos, né? A gente tem formatos de projetos muito diversos e cujo público prioritário são organizações da base dos movimentos, organizações que têm mais dificuldade de acessar recursos, promovendo um formato de apoio bastante flexível, bastante, como eu posso dizer, amigável para as organizações da sociedade civil, que são muito diversas entre si, inclusive nas suas capacidades institucionais. Esses apoios eles estão em muitas áreas diferentes. O fundo trabalha num guarda-chuva muito amplo dentro do campo dos direitos humanos. Hoje eu vou falar mais dessa parte de justiça criminal e segurança pública, mas existem apoios desde justiça climática até direitos da população LGBTQIA+. Existe esse guarda-chuva é muito amplo. Eu vou começar a minha mensagem para vocês por um ponto que eu acho que vai ser comum nessa mesa e talvez seja bastante comum no campo da filantropia como um todo, que é o fundo ele não investe, não doa diretamente para instituições públicas, mas não por isso não temos aqui oportunidades de pensar como esses recursos eles podem abastecer, desculpem, o plano Pena Justa, né? Acho que, apesar de não ser possível institucionalmente doar para instituições públicas diretamente, o Fundo Brasil tem entendido, ou sempre entendeu a sociedade civil como passo fundamental de qualquer processo democrático, e como a gente está falando aqui do Pena Justa, né, estar junto da sociedade civil, sem dúvida nenhuma, vai ser um passo importantíssimo para o sucesso do plano. E a partir dessa relação, então da relação que os gestores estaduais, que os comitês estaduais construírem com as organizações, a partir dessa relação podem surgir oportunidades de canalizar recursos para as metas e para os objetivos do próprio plano. Eu acho que vale muito rapidamente, né, falando o que eu estou falando quando a gente está falando de filantropia, né? É claro que a filantropia ela não substitui a política pública de maneira nenhuma, mas a filantropia é esse uso intencional e sistemático de recursos privados para fins públicos. Então são recursos de famílias, recursos de empresas que vão se construindo para fins públicos. No caso aqui, para apoiar organizações de direito privado que têm finalidades públicas, sobretudo, no meu caso, que estão trabalhando, né, ao redor do campo da justiça criminal e segurança pública. E acho que também vale a gente dizer o que a gente está chamando de sociedade civil, né, que é um campo muito diverso, muito amplo, muito potente, mas no caso do fundo, a gente está chamando de sociedade civil esse conjunto amplo de associações, coletivos, movimentos, que se reúnem por justiça social, né? Que se reúnem para construir ações intencionais e sistemáticas de transformação social. São esses os principais parceiros que o fundo vem construindo ao longo dos anos, a partir dos seus apoios. A partir do que a gente vem apoiando nos últimos 20 anos, da nossa perspectiva, a gente consegue ver oportunidades muito claras de beneficiar não seria a palavra, mas de fortalecer o plano Pena Justa a partir dos apoios à sociedade civil, o que vem sendo construído. Eu vou dar alguns exemplos do que o fundo vem apoiando. Creio que os meus colegas de mesa também vão trazer outros exemplos muito interessantes. E acho que a mensagem central aqui é o quanto que essa relação próxima com a sociedade civil ela é mutuamente benéfica. Benéfica para a sociedade civil, benéfica para os gestores e gestoras públicas trabalhando com o plano. E existe, acho que a sociedade civil brasileira vem acumulando expertise e capacidades há muitas décadas que estão aí disponíveis. A gente viu, por exemplo, aqui a plataforma Justa, que vem justamente construindo o que seria o meu primeiro exemplo de colaboração possível, né? Que é a construção de dados fundamentais para informar qualquer política pública. No nosso campo prisional, justiça criminal como um todo, essa é uma questão que sempre foi uma questão, na verdade, né? A falta de dados ou dados incompletos. A gente tem um conjunto de organizações
muito capazes, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública está aqui também vem construindo isso há muito tempo. Essas organizações que abastecem gestores de dados para que eles possam tomar decisões é uma das colaborações, acho que, mais explícitas e necessárias e que podem render oportunidades de recursos a partir da sociedade civil, mas em benefício das gestões estaduais e do próprio plano como um todo. Essas organizações elas são muito competentes em construir dados para planejar, para monitorar e para avaliar políticas, que eu acho que é justamente o centro da nossa discussão, né? Como implementar de um jeito bom, respeitando a decisão da Suprema Corte, respeitando o plano Pena Justa. Outros exemplos que eu posso trazer aqui como oportunidades são organizações podem pilotar pequenos programas com seus recursos vindo dessa área da filantropia, das fundações, dos fundos, por exemplo, em temas como alternativas penais, atenção às pessoas egressas. A gente tem uma série de experiências aí acontecendo que podem ser, com a proximidade da gestão pública, essas experiências pode ser de muita valia, pode representar muitas vantagens para essa gestão, para essas gestões, observar o que essas experiências têm trazido de lições, de aprendizagens. Uma outra coisa que o Fundo Brasil tem apoiado bastante nos seus programas de apoio são formações a gestores e gestoras, a equipes. Essas organizações elas têm ali uma capacidade instalada de conhecimento, de profissionais já muito evidente, que têm se dedicado muitas vezes a oferecer, não raro, de forma absolutamente gratuita e disponível, formações, letramentos em diversos temas. Vou dizer alguns aqui que são evidentemente, explicitamente importantes para o Pena Justa, mas letramento em justiça racial, letramento em justiça de gênero, letramento sobre como incluir mais no plano grupos fundamentais de estarem próximos, que são os familiares e as pessoas egressas do sistema prisional. Essa capacidade está dada e esses grupos, essas organizações se interessam por aproximá-las das gestões. Essas são possibilidades muito simples de serem realizadas. Os apoios do fundo eles têm também focado bastante no advocacy em diversas instâncias, então organizações trabalhando para influenciar diversas instâncias, por leis, normas que são compatíveis com o próprio plano. Então esse trabalho visa, sobretudo, garantir o espaço cívico fundamental para que o próprio plano possa ser discutido, né? Então, se a gente vai vai deixando essa discussão mais profunda, em parte é porque tem diversas organizações ali nos espaços de poder e de decisão passando uma mensagem importante. Isso, no futuro, pode até gerar mais recursos públicos, inclusive, acho que os meus colegas vão falar mais sobre isso, mas ao estar nesses espaços, no curto, médio e longo prazo, mais recursos públicos podem vir para garantir o plano. Por fim, como exemplo, acho que tem vários outros, e a gente pode trocar mais ao longo do tempo. O fundo também apoia muito iniciativas que visem ampliar ou fortalecer a participação social da sociedade civil em espaços como esse, em outros espaços de debate e tomada de decisão, onde, para a filantropia, é muito tranquilo colocar recursos e aproximar atores. E esses espaços eles podem ser usados, podem ser ocupados e usados por gestores também, para que eles aumentem sua própria coordenação, sua troca de conhecimentos, né? Acho que esse é um dos grandes resultados de uma iniciativa como essa capacidade de trocar, de ouvir o outro e de continuar as colaborações a partir daqui. Essas são alguns exemplos que eu acho que ilustram a mensagem central do Fundo Brasil para cá, que eu resumiria para encerrar minha fala, elas são principalmente três, que são a relação com sociedade, próxima com sociedade civil, esse corpo social diverso, muito múltiplo, que a gente sabe que tem questões, mas com muita potência. Ele não é exatamente opcional, ele é uma necessidade para o próprio plano e ele vem em vantagem dos gestores estaduais, das equipes que estão tocando, dentro de todas as limitações que a gente ainda encontra nesse trabalho. Eu tenho certeza que as organizações e movimentos sociais são parceiros fundamentais. A sociedade civil brasileira
já construiu essa capacidade ao longo dos anos, e acho que agora é uma oportunidade histórica muito importante. Então, se aproximar da sociedade civil é fundamental agora. E, por fim, acho que fundos e fundações, como Fundo Brasil, as fundações aqui presentes, estão muito dispostos a ajudar na construção dessas pontes e a facilitar esses contatos. A gente sabe que as realidades estaduais mudam muito. Tem estados onde os comitês de política penal estão mais próximos da sociedade civil, tem estados onde há muito mais dificuldades, tem estados onde a sociedade civil é abundante, super presente, tem estados onde é um pouco mais difícil. A gente vive essa realidade, a gente convive com esses atores cotidianamente. Então, nós, como fundos e fundações, certamente estamos muito disponíveis para ajudar a entender como aproximar, ajudar a entender as oportunidades e ajudar a construir, a partir da filantropia e da sociedade civil, oportunidades de aplicação de recursos, porque, insisto, né, acho que temos aqui um conjunto muito diferente de atores sociais, mas todos muito interessados no mesmo resultado, fim, que é o sucesso do Plano Pena Justa e a superação, né, do estado de coisas institucional, o enfrentamento decisivo do encarceramento em massa. Então, essas acho que são as oportunidades e as ofertas que a gente tem para fazer. Muito obrigado pelo espaço. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Obrigado pelas falas. E eu já passo a palavra a Ana Clara Teles, que é gerente de programa da Open Society Foundations, doutora em Relações Internacionais pela PUC-Rio e especialista em análise de políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Clara, fica à vontade, a palavra está contigo. Boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, eu peço desculpas por a gente estar avançando no horário do almoço. Eu sei que isso prejudica muito a atenção, então vou tentar ser breve, até porque meu colega Pedro também já deu um vazamento muito claro sobre como é a atuação da filantropia no Brasil e como ela pode ser complementar aos esforços do Pena Justa, entre outras políticas. Queria agradecer ao convite também, ao CNJ, ao Fazendo Justiça, e dizer que é uma alegria muito grande participar desse encontro, por a gente acreditar no potencial e na importância de um plano como Pena Justa, de um esforço político como Pena Justa para mudar o estado de coisas no Brasil em um momento tão dramático e tão complicado para a área de segurança pública e justiça criminal. Para quem não conhece a Open Society, nós somos um conjunto de pequenas fundações que compõem um ecossistema de uma só fundação, chamada Open Society, que é uma instituição filantrópica familiar. Então, ao contrário do fundo, nós somos criados a partir de um fundo patrimonial familiar, de uma família que fica nos Estados Unidos e que talvez vocês conheçam por ser uma das fundações filantrópicas mais atacadas internacionalmente, junto com a Fundação Ford, justamente porque somos uma das principais fundações a trabalhar em defesa da democracia e dos direitos humanos globalmente. Então, nós temos atuação em mais de 120 países ao redor do mundo, escritórios em pelo menos 20 deles, nas 5 regiões do globo, e sempre com a missão de fortalecer os valores democráticos, fortalecer a democracia e os direitos humanos. E, por isso mesmo, segurança pública e justiça criminal são um tema central para a nossa atuação. Pensando especificamente a América Latina e a correlação entre esse tema e democracia. Bom, eu vou tentar encurtar minha fala para a gente ser mais objetivo e também para não repetir muito do que o Pedro já falou, mas só salientando, né, talvez retomar um pouco do que ele falou e do que a Ana Cristina também falou, que como filantropia global e privada, nosso objetivo não é substituir o papel do Estado, mas podemos justamente potencializar a capacidade da institucionalidade de dar respostas efetivas. E, a partir da nossa visão de construção, de consolidação democrática, a gente entende que a melhor forma de proteger a democracia é garantir que os direitos cheguem a todos, que a gente consiga governos democráticos que entreguem serviços e políticas a todos os cidadãos igualmente. Por isso, para a gente é tão importante ajudar governos democráticos e instituições democráticas a serem mais eficientes e eficazes nas suas missões.
embora a gente não apoie diretamente governos, nós apoiamos, como o Pedro falou, sociedade civil majoritariamente. Aqui no Brasil, a Open Society, no caso, apoia em torno de 20 organizações da sociedade civil, que trabalham temas de segurança pública e reforma do sistema de justiça criminal a partir de uma ampla gama de atividades, de produção de pesquisa, assessoria técnica a governos, incidência política, mobilização comunitária, comunicação estratégica. E o que eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que a gente, como filantropia, né, e financiando a sociedade civil, consegue dar algumas respostas que a burocracia estatal muitas vezes não consegue dar. Então, acho que em 3 temas em específico. Acho que a filantropia tem capacidade de experimentar, de tomar riscos de forma que a institucionalidade muitas vezes não consegue. Então, a gente consegue financiar projetos pilotos, experiências que talvez não deem certo, mas que, se derem certo, podem ser revolucionárias. Isso é muito importante para depois a gente conseguir consolidá-las como política pública e trazê-las à institucionalidade. Em segundo lugar, a gente tem mais flexibilidade orçamentária do que a institucionalidade para responder rápido aos desafios que se colocam. E, em terceiro lugar, a gente tem a capacidade de construir espaços de diálogo, coalizões e conexões que muitas vezes são improváveis e que muitas vezes a própria institucionalidade não consegue fazer. E é a partir dessas potencialidades que a gente acha que trabalhar de lado a lado com a filantropia e sociedade civil pode ser muito benéfico para os gestores públicos, no sentido de usar essas nossas capacidades para acelerar processos que muitas vezes a gente não consegue implementar estando do lado, né, da institucionalidade pública. E aí eu queria falar rapidamente sobre 3 principais formas de atuação de uma filantropia como a Open Society, né, em colaboração com a sociedade civil, que eu acredito que podem ser de uso, de utilidade para vocês, gestores públicos que estão implicados na implementação dos planos de pena justa, sendo a primeira delas a assessoria técnica. Como o Pedro falou, acho que a gente tem uma ampla gama de atores que já faz produção de dados hiperqualificados, dados, inclusive, que subsidiam as políticas públicas de segurança pública e justiça criminal, e eu acho que aqui a gente tem a presença do Renato, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que hoje é uma grande institucionalidade, é um grande ator privado com fins públicos que atua para construir dados sistêmicos, regulares, confiáveis, amplos, que ajudam a subsidiar políticas, mas a gente tem uma ampla gama de organizações que fazem, que têm atuação parecida, e, como o Pedro falou, isso é central para a tomada de decisão. Mas a gente também, e aí, pegando um pouco a fala da mesa anterior, do Dr. Rafael Pacheco, a gente tem a possibilidade de complementar e ajudar justamente no que ele chamou de equipes meio, né? Quando a burocracia estatal está muito engessada, com poucos recursos, a sociedade civil consegue se trazer complementaridade e trazer profissionalidade e capacidade de execução em coordenação ao que está sendo construído e a partir do direcionamento estratégico e político das instituições públicas. Então, a gente, por exemplo, como Open Society, já apoiou diferentes organizações que deram assessoria técnica e ajudaram a acelerar processos em diferentes instituições públicas, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e de Política de Drogas, a governos estaduais, como Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, a prefeituras, como Niterói, como Rio de Janeiro, como a própria cidade de São Paulo, como Recife, a partir de uma perspectiva de que, com a capacidade de flexibilidade orçamentária e a hiperespecialização da segurança da sociedade civil nas áreas de segurança pública e justiça criminal, a gente consegue oferecer, muitas vezes, mão de obra que as instituições públicas não conseguem, naquele momento, remunerar ou pagar, não conseguem ampliar suas equipes por uma série de restrições orçamentárias. O segundo ponto que eu queria trazer, também relacionado ao que falou o
o doutor Rafael Pacheco, mas o próprio Felipe Angeli na mesa anterior, que é como a sociedade civil pode ser um parceiro do Pena Justa em criar oportunidade política e pressão da opinião pública para aumentar a prioridade e a priorização orçamentária da implementação. Isso envolve atividades de comunicação, de mobilização popular, construção de campanhas, mas também atividades mais hiperespecializadas da comunicação, como fazer pesquisas de opinião, testar mensagens, com o objetivo de mobilizar a opinião pública para entender a importância de se implementar um plano como Pena Justa para a crise mais ampla que nós estamos vivenciando hoje na segurança pública. E a gente também tem organizações muito relevantes, como a própria Plataforma Justa, que já foi donatária da Open também por muitos anos, que fazem diretamente o monitoramento e a incidência sobre a própria alocação orçamentária, que são grandes aliados do gestor público nesse sentido. Na produção de dados e monitoramento, mas na própria incidência, junto a parlamentares para mobilizar emendas parlamentares. Então, a gente já trabalhou, por exemplo, com organizações baseadas em favelas do Rio de Janeiro, que atuaram para trazer emendas parlamentares para políticas públicas voltadas às favelas e periferias. Não para elas como organizações, mas para fortalecer políticas públicas, por exemplo, do Ministério de Igualdade Racial ou do Ministério de Desenvolvimento Social, que trouxessem recursos públicos para as favelas e periferias. Então, essa também é uma possibilidade de atuação junto à sociedade civil para incidir na alocação orçamentária e incidir também na opinião pública, que vai reverberar diretamente na priorização política e na capacidade, na vontade política dos tomadores de decisão, mas principalmente dos políticos eleitos, de priorizar orçamentariamente as políticas penais. E uma terceira linha que eu acho que vale a pena mencionar, e aí eu já encerro, é que organizações internacionais como a Open Society, mas também como a Porticos, a gente apoia uma ampla gama de atores em diferentes partes do mundo. E uma coisa que a gente tem tentado priorizar é justamente essa troca e essa conexão e intercâmbio internacional de práticas e saberes entre gestores públicos a partir de países que enfrentam desafios comuns, olhando, sobretudo, no caso do Brasil, para a América Latina. Então, nós temos países que passam por problemas muito parecidos com os nossos, Colômbia, México, Equador, próprio Chile, que têm experimentado políticas públicas eficientes, que têm aprendido com erros também cometidos e que têm capacidade de nos oferecer boas práticas, bons exemplos, a partir dos quais a gente consegue acelerar processos internamente. Então, para a gente também é prioritário conseguir fomentar essa interlocução e essa conexão com outros países, com outras geografias, pensando também na dimensão cada vez mais globalizada e transnacional do próprio desafio que a gente enfrenta na área de segurança pública e justiça criminal, que também merece uma perspectiva a partir desse olhar transnacionalizado, né? E aí eu só gostaria de finalizar a minha fala reforçando que a filantropia e a sociedade civil têm total abertura para apoiar os gestores públicos e total interesse a apoiar os gestores públicos na implementação dos planos Pena Justa. Vocês não precisam estar sozinhos nessa caminhada e existem muitos parceiros que têm capacidade, a partir de lugares improváveis, mas eficientes, de acelerar processos, apoiá-los nessa trajetória, justamente porque estamos todos, no fim das contas, olhando para o mesmo objetivo comum. Então, queria deixar aqui a nossa disponibilidade para o diálogo, para conversar, para ajudar, e dizer que a gente está aqui, caso vocês queiram contar com a gente. Então, é isso. Obrigada, gente. Ana Clara, muito obrigado. Eu espero que esse momento aqui seja o primeiro de muitos que virão depois com os parceiros nos procurando, enfim. A ideia é, de fato, criar essas pontes, mostrar o que tem para que a gente possa tornar o Pena Justa uma realidade, né? Eu passo a palavra já ao senhor Jefferson Nascimento, que é gerente sênior de programa da Porticos América Latina, advogado,
e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Sr. Jefferson, fica à vontade, com a palavra. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Antes de começar, gostaria também de agradecer pelo convite, estar nessa mesa incrível com vários colegas aqui, companheiros. Agradeço principalmente na figura do Dr. Lanfred por essa oportunidade desse diálogo. Indo diretamente à minha apresentação, facilita bastante falar depois dos meus colegas, porque vários pontos já foram trazidos e acho que a gente tem bastante complementariedade com relação à abordagem. Então, eu aproveito para falar um pouco, muito rapidamente, a respeito dessa organização que eu represento aqui nesse debate, que é a Pórticos, que é uma filantropia, é uma organização filantrópica privada e familiar, que atua globalmente na promoção da dignidade nos seus mais diversos aspectos. É uma organização que foi fundada na Holanda e hoje atua em mais de 90 países, com escritório em 14 deles. O escritório no Brasil fica em São Paulo e tem cobertura latino-americana com atuação Brasil, Colômbia, Peru e México. Eu atuo especificamente na agenda de justiça criminal, no qual há um interesse específico dessa organização na agenda da ressocialização e reintegração no debate. Então, claro que o Pena Justa é um plano extremamente importante e relevante nesse debate, e essa atuação em justiça criminal nós acompanhamos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu faço um gancho aqui diretamente com o que a minha colega Ana Clara mencionou anteriormente, que um pouco da ideia desse trabalho relacionado à justiça criminal no Brasil também busca trazer um pouco essas experiências de outros locais e que as experiências aqui do Brasil também elas sejam parte de um debate mais amplo a respeito de reformas dos sistemas de justiça criminal que promovam a ressocialização, que promovam a dignidade das pessoas e das sociedades como um todo. Então, acho que tem esse elemento, e aqui eu faço um gancho especificamente com o papel do Plano Pena Justa, e eu volto um pouquinho antes até na própria decisão da DPF 347. Destaco em vários momentos ali, e eu peguei aqui um trecho específico no debate relacionado na decisão trazida a respeito do que seriam as decisões estruturais, e acho que é importante mencionar esse caráter único da DPF 347 como uma decisão estruturante, e lá há uma menção específica do que essas decisões estruturantes elas são mais eficazes quando são construídas por meio da interação entre diversas autoridades e instituições, com as pessoas afetadas e a sociedade civil. Então, já estava desde o início da decisão da DPF 347, depois foi incorporado também na construção do Plano Pena Justa, por meio da consulta pública que foi realizada, pelas audiências públicas, essa conformação trazendo diversos atores, e isso faz com que o plano seja mais forte, que um desafio tão grande quanto o estado de coisa inconstitucional, ele só pode ser vencido quando ele é enfrentado com diversos saberes e diversas, enfim, diversos locais e diversos pontos de vista. Então, reforçando aqui que os meus colegas trouxeram, um pouco o papel da filantropia, e falo especificamente também do caso da Pórticos, é apoiar que esse debate, que a sociedade civil atue dentro desse debate e contribua para que esse processo estruturante ele seja fortalecido, como previsto até na própria decisão. Então, acho que o que é importante mencionar, acho que os colegas também já trouxeram, que tipo de apoio, o que a sociedade civil pode trazer nesse debate. Ela pode trazer dados, ela pode trazer informações, ela pode trazer evidências que vão fortalecer também os gestores públicos a estarem também munidos de informação para, eventualmente, implementar essas políticas. Eles podem também proporcionar também essa incidência, de alguma maneira, atuação que vai influenciar essas políticas ao lado também desses gestores. E acho que tem um elemento importante também, e acho que esse é um foco de especial atenção, acho, também dos meus colegas aqui, mas especialmente da Pórticos, nesse debate a respeito da reintegração, de pensar em quem não está participando dessa conversa. Então, de alguma maneira, fortalecer e fomentar a participação
de atores importantes nesse debate que, por diversos motivos, não estão lá. Quem são eles? Nada mais justo do que falar de ressocialização, de falar de reintegração e ter a participação de pessoas egressas, de familiares, de trabalhadores do sistema também, de policiais penais. Então, essas pessoas que são impactadas por esse estado de coisas inconstitucional, nada mais justo do que essas pessoas elas também participem desse processo de construção, participem desse processo de implementação. Então, projetos que envolvam, ampliem essa conversa, tragam essas pessoas que não estão nesse debate, são temas que, no nosso entender, fortalecem esse tipo de política pública. E aí, para ser muito breve também, não extrapolar muito tempo, também não comer muito almoço de vocês, e nosso também, eu gostaria de mencionar algumas iniciativas fomentadas, né, pela Pórticos, e aí tirando proveito também da presença aqui de algumas dessas pessoas. Então, por exemplo, a produção de dados, produção de análises que subsidiam políticas públicas. Então, mencionar aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na figura do Renato, o debate a respeito de orçamento público, aqui na figura do Felipe Angeli, da Plataforma Justa, e algumas iniciativas que eu acho que também super importante de incentivar esse diálogo entre sociedade civil e poder público. Acho que mencionando também o ponto que o colega Pedro trouxe, a Pórticos não é uma filantropia que apoia diretamente o poder público, mas ela apoia iniciativas da sociedade civil em diálogo com o poder público. Eu acho que eu mencionaria aqui uma que talvez seja mais exemplificativa do tipo de trabalho apoiado, né, pela Pórticos, que é a atuação, o apoio ao programa Semear, que é um programa que completou 10 anos, que é o Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando, que foi instituído no Estado de São Paulo, que é uma parceria envolvendo o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. E aqui eu menciono a presença do desembargador Luiz Antônio Cardoso, né, que ele está aqui, olhando para ele aqui, já cumprimentei antes, que ele está um coordenador desse programa Semear, que é justamente uma iniciativa que busca ter um modelo humanizado de cumprimento da pena, né? É um modelo que visa um modelo humanizado de execução da pena, que já está atuando há mais de uma década, visando coletar evidências e mensurar o quanto esses projetos envolvendo projetos de música, projetos de educação, projetos de reabilitação profissional, e o quanto isso tem um impacto de longo prazo na vida das pessoas que passaram por esses projetos. Então, é mensurar exatamente como esses projetos eles têm efeito, e, obviamente, você pilotando essas iniciativas, você consegue mostrar um exemplo concreto que pode contar com financiamento público e ser dado escala dentro desse contexto. Então, esse é um programa que já tem 10 anos, inclusive há 2 semanas atrás teve uma cerimônia de comemoração por esses 10 anos, e a Pórticos apoia uma organização que está junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria de Administração Penitenciária, Instituto Ação pela Paz, fazendo essa governança conjunta de uma iniciativa que visa o processo de ressocialização. Então, esse é um exemplo, a gente tem outros como esse, ocorrendo em outros estados da federação, e acho que é um pouco essa mensagem, talvez, que eu trago aqui, reforçando o que os meus colegas já trouxeram anteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Todos participando, coordenação do CNJ com a Senapem, decisão política tomada pela mais alta corte do Brasil, os executivos participando, os policiais penais, os policiais militares, ou seja, o executivo de maneira ampla, e a sociedade civil chegando agora também, né, para conversar conosco e participar ativamente disso. Então, é uma satisfação muito grande. Eu agradeço, já encerrando o painel, a Ana Cristina, que teve que sair já mais cedo um pouco, né, também ao Pedro Lagata, a Ana Clara Teles e ao Jefferson Nascimento. Posso dizer que foi um prazer estar com vocês aqui e ouvir, aprendemos muito com vocês. Muito obrigado a todos.